Então, a primeira pessoa que a gente tem muito orgulho de chamar, a gente tem nessa primeira sessão, que é, basicamente, a gente endereçou para a Edna e para o Wender a seguinte pergunta: o que é proteção social para os povos indígenas? Porque os não indígenas falam de proteção social para povos indígenas, né? Mas muitas vezes a gente não pergunta para eles, né? Então, então eu peço para que a primeira pessoa a falar seja a Edna Chipaia. Ela é a cacica e o pá do Médio Xingu. A palavra é sua, Edna. Boa tarde a todos, né? Eu me chamo Edna Chipaia, mas o meu nome de origem mesmo indígena é Iupã. Sou da Tei Chipaia e sou cacica da aldeia Iupá. Então, eu fui convidada, né, para vir falar um pouco sobre o controle social, de que forma a gente entende o controle social para nós indígenas, né? E eu vou ler aqui alguns destaques, né? Então, o que a gente precisa e o que a gente espera do governo em forma do atendimento sobre o controle social para os povos indígenas. A proteção social para os povos indígenas é essencial para combater a discriminação e a marginalização histórica que enfrentam, bem como para preservar suas tradições, conhecimentos ancestrais. As políticas de proteção social devem ser desenvolvidas em parceria com as comunidades indígenas, garantindo a participação ativa e respeito às suas formas de organização. Esta abordagem visa promover a inclusão, a igualdade de oportunidade e a autonomia para os povos indígenas, permitindo que exerça seu direito e autodeterminação e ao desenvolvimento sustentável. A proteção social para nós, povos indígenas, é fundamental para construir sociedades mais justas, respeitosas, solidárias, reconhecendo e valorizando a diversidade cultural e a importância dessas comunidades para a história e o futuro do nosso país. Então, é isso que a gente espera, né? O respeito, a igualdade. A dificuldade nós temos por igual, por igualdade, e o que a gente enfrenta sobre o controle social. E o controle social também serve para a saúde, né? Para fazer os movimentos dentro das terras indígenas, para que todos os indígenas sejam beneficiados, apoiados, e também que eles sejam... que a equipe do controle social tenha um bom procedimento e desenvolvimento com as comunidades indígenas e entenda por que nós precisamos do controle social. É isso o momento da minha fala. Obrigada. Muito obrigada, Edna. Acho que a gente fala de controle social, de proteção social, né? Acho que a sua fala já contemplou bastante coisa. Agora, por favor, Wender Tembé, liderança do Alto Rio Guamá. A palavra está contigo. Dona Caruco, Dona Pau, uma boa tarde para todos e todas e todos. Meu nome é Cocoitumti Tembé, Jatiati Paracatg, conhecido como Inde Tembé. Sou graduado em Química, né? Fiz pós-graduação em Biologia. Estou mestrando agora em empreendimento agroalimentares em Castanhal. Né? Sou uma das lideranças do povo indígena Tembé Teneterrara, no município de Santa Luzia do Pará. Né? E o que eu tenho como saberes tradicionais, que sou de base, né? Sou Teneterrara, e a palavra Teneterrara significa ser gente de verdade. É isso, o significado da palavra Tembé Teneterrara. Então, gente, o proteção social para o povo, para o meu povo, é saber usufruir aquilo que o Tupã nos deixou, a floresta em pé. Saber tirar da natureza tudo que ela oferece, né? Garantir
a existência, a criação, a produção dos povos indígenas sem poder agredi-la, né? Isso que nos faz ser um povo rico em cultura, um povo protetor, um povo sábio, que viviam há milênios de anos sem ter hidrovia, sem ter ferrovia, sem ter médico em hospitais, tudo a natureza oferecia de graça para os povos indígenas. E essa resistência, quando os europeus chegaram, há milênios de anos já existia. E isso aos poucos foram se resumindo, a floresta sendo destruída, a humanidade empobrecendo, os interesses políticos e a ambição capitalista crescendo, a desigualdade tomando posse da humanidade. Não é a Amazônia que depende de nós. Somos nós que dependemos da Amazônia. Porque a Amazônia e a humanidade dependem do outro para sobreviver. Se enquanto a gente tira o alimento que é o principal para a resistência de todos os povos, tanto indígena como não indígena, e a gente acaba massacrando, destruindo aquilo que nos dá uma forte energia e nos dá crescimento e faz desenvolver a humanidade, por que a gente agride tanto? Aonde é que está a humanidade? Onde é que está o amor pelo próximo? Porque a floresta, a Amazônia não é só a floresta. A Amazônia é vida, né? E essa vida tem lutado tanto para sobreviver. Porém, nós somos ignorantes e nos destruímos como se fosse um lixo, né? Quando fosse uma coisa que não valesse nada para a humanidade. Mesmo a gente sofrendo as consequências, né? Terremoto, né? Mas mesmo assim a gente continua insistindo no capitalismo, né? Será que até que ponto nós vamos chegar para pensar e analisar o que a gente está fazendo para a nossa própria vida, né? É alguém que lhe ofereceu de graça e você o prejudica. É tipo você ser um filho mal criado de sua mãe. A sua mãe lhe dar tudo o que você quer pelo amor que ela tem com você e você acaba o abandonando, predejando e às vezes até matando a própria mãe. Então isso é o meu conceito de liderança da terra indígena Alto Rio Guamá. Estou atuando na coordenação de educação indígena aqui em Belém, né? E eu agradeço a oportunidade, agradeço o convite e estou à disposição de todos. Tá, gente? Vamos amar o próximo, vamos amar o meio ambiente. Tá? Muito obrigado. Muito obrigada, Wender. Agora a gente vai entrar na próxima sessão, que a gente vai falar sobre consulta prévia, livre e informada, com a especialista do ISA, Instituto Socioambiental, Viviane Rojas. A palavra é sua. Obrigada. Boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Viviane Rojas, sou advogada do Instituto Socioambiental, o ISA. Atualmente trabalho como coordenadora do programa Xingu. E queria agradecer muito o convite do Ministério do Desenvolvimento Social, na Roberta e no Bruno, que têm estado muito interessados em discutir esse tema de consulta livre, prévia e informada. Eu preciso reconhecer aqui que foi uma gratíssima surpresa, porque apesar de ter trabalhado durante muitos anos sobre esse tema, talvez seja a primeira vez que eu tenho a oportunidade de falar sobre esse tema numa agenda positiva, porque infelizmente o processo de consulta livre, prévia e informada é um direito de povos indígenas e comunidades tradicionais que tem sido demandado principalmente nas decisões públicas que afetam de forma negativa os povos indígenas. E em poucas oportunidades tem tido a oportunidade de discutir políticas públicas que envolvem a construção de benefícios comuns. Então, essa pergunta que a Renata acabou de fazer, de em que consiste a proteção social, é uma pergunta que parece muito óbvia, mas que é uma pergunta que é um mandato legal, é uma obrigação do Estado brasileiro, a partir de um pressuposto que é o seguinte:
qualquer decisão política, administrativa ou legislativa que o Estado possa adoptar com relação aos direitos coletivos dos povos indígenas e comunidades tradicionais tem que ser discutida com eles. Inclusive, aquelas decisões que têm por objetivo levar um bem-estar. Uma decisão que, em princípio, alguma parte da sociedade pressupõe que é boa, que faz bem. Eu queria, antes de começar a apresentação, falar de um exemplo que me parece que ilustra muito bem como é difícil a gente entender que nem aquilo que alguns de nós achamos que é correto e bom, necessariamente é correto e bom para todo mundo. E um caso bem específico, agora que acabei de ver uma pessoa que me lembrei do processo de reassentamento de ribeirinhos da usina hidroelétrica de Belo Monte. A implementação da usina hidroelétrica de Belo Monte precisou reassentar 5.000 famílias de ribeirinhos que moravam na beira do rio Xingu, dentro da cidade de Altamira, e o processo de reassentamento foi feito sem consulta a essas populações tradicionais que tinham uma forma de vida entre a beira do rio Xingu e as ilhas na frente do rio Xingu. Uma parte do ano eles estavam nas ilhas, outra parte do ano estavam na cidade, e tinha um tipo de moradia dupla, que para eles era a forma de se viver nesse lugar que é muito óbvia. Quando a empresa responsável por implementar as medidas de compensação e mitigação dos impactos da hidroelétrica de Belo Monte decidiu fazer o reassentamento, ela entendeu que ela sabia muito bem como fazer o bem para essas populações. E que o bem era construir umas casas de alvenaria em uma rua asfaltada, com energia e água na torneira, o que não tinha essas famílias que moravam na beira do rio, nas palafitas, sem nenhum tipo de saneamento básico e expostas a várias doenças. Só que esse bairro que foi construído de acordo ao modo de ver e de pensar que era a melhor forma de levar uma moradia digna para essas famílias, estava localizado a mais de 2 quilômetros no fundão da cidade. E as famílias que sempre foram pescadores e ribeirinhos tiveram que levar suas canoas para o fundão da cidade e pagar todo dia um frete para poder chegar até a beira do rio. E até hoje é um processo de rediscussão desse reassentamento. Como fazer o reassentamento de comunidades ribeirinhas? A empresa gastou uma fortuna. E os engenheiros que desenharam esse bairro de reassentamento não aceitam que seja discutido que eles estavam fazendo alguma coisa errada. Porque eles estavam fazendo as coisas certas, que para eles estavam certas, que era levar uma casa de alvenaria com serviços públicos, com luz, com água potável. Só que longe do rio e sem dialogar em absolutamente nada com o modo de vida dessas populações. Um processo de consulta livre e prévio informado, simples, com relação a como devia ser feito esse reassentamento para respeitar o modo de vida coletivo desses ribeirinhos, que não são populações indígenas, mas que são populações tradicionais e que são titulares do direito de consulta livre e prévio informada, teria, não só por uma questão ética, acontecido do jeito certo, mas também teria uma maior eficácia em termos de uso de recursos e de atingir o objetivo final, que era conseguir o bem-estar dessas populações. Então, acho que esse é um pouco o recado, e talvez nem dê tempo para passar todo o que eu queria mostrar aqui, mas mesmo quando a gente pensa em políticas de bem-estar social, não tem como as políticas de bem-estar social serem pensadas de forma unilateral, a partir de operadores jurídicos, de desenhadores de política pública, quando se trata de povos indígenas e comunidades tradicionais. É preciso estabelecer um processo de diálogo de qualidade que consiga identificar e construir junto com, não só no momento do processo de tomada de decisão, do desenho da política pública, mas também no momento da implementação dessa política pública, da avaliação dos impactos dessa política pública e da revisão dela. Então, no caso de políticas públicas, o direito de consulta livre, prévia e informada, ele demanda muito mais que um evento, uma reunião, uma assembleia. Ele demanda o estabelecimento de um processo de consulta permanente, um processo de diálogo permanente. E isso é uma forma de fazer, né, um serviço público de uma forma diferente. E essa é uma mudança, de fato, de paradigma que demanda de outro lugar que a gente tem que aprender a fazer, porque até hoje nunca fizemos. E é o que o direito de consulta obriga, digamos, dispõe em termos de obrigações legais. No Brasil, nós temos vários instrumentos legais que
ordenam a existência desse direito, que, por um lado, é a obrigação do Estado de consultar, e não só apenas as decisões administrativas, como também as legislativas. Aqui no Brasil não temos nenhuma experiência de consulta de decisões legislativas que tratem sobre direitos coletivos de povos indígenas e comunidades tradicionais. Em outros países da América Latina temos muitas experiências, principalmente na Colômbia e no Equador, inclusive sobre reformas constitucionais, também no Chile. Mas, no Brasil, a gente tem uma experiência de consulta prévia sobre uma política para povos indígenas, que é a PNGAT. A PNGAT é a única política universal que foi consultada pela FUNAI no ano de 2015, 2016. E foi um processo de consulta nacional para a definição de uma política de abrangência nacional com os povos indígenas do país inteiro, através de um procedimento concertado com o movimento indígena. Pode passar vários, porque eu não sei que tanto tempo... Desculpa, Roberta. Acho que tem mais uns 5 minutinhos. Pode passar, pode passar. Talvez aí. Então, isso é uma coisa que parece uma grande novidade. A gente não sei se vocês em algum momento tiveram a oportunidade de escutar a reivindicação do direito de consulta prévia, mas ele aparece muitas vezes apenas circunscrito àquelas decisões administrativas de tipo particular que afetam alguns povos indígenas. Por exemplo, os mais comuns são os relacionados com o licenciamento ambiental de empreendimentos. Sempre que os povos indígenas terminam descobrindo, ou comunidades tradicionais, que o empreendimento está chegando na porta da sua casa, terminam sendo pegos por surpresa e demandando que o processo pare, dê um passo atrás e faça um processo de consulta. Então, isso é o mais comum. Mas o fato é que a gente tem uma obrigação de consulta que se distribui para decisões legislativas, que são de caráter geral, que são as leis gerais que tratam sobre os povos e comunidades do Brasil inteiro, mas também temos decisões legislativas específicas. A Constituição Federal de 88 estabelece que, por exemplo, para o aproveitamento do potencial hidrelétrico de rios dentro de terras indígenas e também o aproveitamento mineral, depois de definir uma lei complementar para a exploração de minério dentro de terras indígenas, devem ser feitos processos de consulta livre, prévia e informada com os diretamente impactados. Até hoje, estamos esperando uma definição do STF, uma decisão sobre a consulta que não aconteceu no caso de Belo Monte, porque o rio Xingu é um rio que passa dentro de 2 terras indígenas e deveria estar sobre essa hipótese de uma decisão legislativa específica em termos de impacto para povos indígenas concretos, que não foi consultada e que está sendo discutida e contestada no STF para pedir uma interpretação constitucional sobre a abrangência dessa obrigação legislativa. E tem as decisões administrativas, que, por sua vez, podem ser de caráter geral, como as políticas nacionais, então a própria política de proteção social, as resoluções de proteção social, as portarias ministeriais, as instruções normativas que são nacionais, que têm uma pretensão de abrangência nacional, que tratam sobre povos indígenas e comunidades tradicionais, são um tipo de decisão administrativa de abrangência nacional que deve ser consultada. E tem as decisões administrativas específicas, as clássicas do licenciamento ambiental, que afetam pontualmente povos indígenas e comunidades tradicionais. Então, a abrangência do direito de consulta é muito amplo e enfim, aqui tem uma definição da parte da elaboração conceitual que as Nações Unidas têm elaborado com relação ao que significa entender que, a partir de cada uma dessas consultas, ou a tipologia de consulta diferente, você tem objetos de consulta diferentes, sujeitos de consulta diferentes e obrigações de resultados diferentes, que devem ser igualmente atendidos. Então, aqui são alguns dos elementos mais importantes do próprio direito de consulta para entender como fazer, quais que são assim, as regras mínimas para poder exercer esse direito. O primeiro tem a ver com o fato de a consulta tem que ser feita através das instituições representativas dos povos. Não é possível o Estado, unilateralmente, decidir com quem fala, porque quem define a forma em que se organiza e a forma em que se faz representar somente podem ser os próprios povos indígenas ou comunidades tradicionais. Parte desse princípio, que é uma expressão
do direito à autodeterminação foi o que promoveu os protocolos de consulta livre, prévia e informada de comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, que hoje existem no Brasil, e o Brasil é digamos, um pioneiro com relação a isso. O Brasil conseguiu fazer o que não fez nenhum outro país em termos de avançar na implementação do direito de consulta, promovendo a criação e implementação desses protocolos, onde os povos se dão o trabalho de explicar detalhadamente qual que é o processo de organização social interna e de representação política para a interlocução com povos indígenas e comunidades tradicionais. Esse é o segundo elemento do direito de consulta, que tem a ver com o momento em que ele deve acontecer. Só voltar um pouquinho atrás, só rapidinho, acabou. Isso aqui é muito importante. A gente fala, a consulta deve ser livre, prévia e informada. E prévia a quê? Normalmente, um processo de tomada pública tem um conjunto de decisões e não é apenas uma decisão. E a recomendação das Nações Unidas e ainda da jurisprudência do Sistema Interamericano sobre Direitos Indígenas tem exposto a necessidade de entender que o processo de consulta ele é um processo de diálogo permanente e que, quando faz referência à prévia, à oportunidade, ela deve ser o mais próximo ao momento do desenho institucional da política, do momento em que está prevendo a possibilidade de começar a discutir uma política. Porque entre mais próximo do primeiro momento da iniciativa do poder público de promover uma política, por exemplo, de proteção social sobre povos indígenas e comunidades tradicionais, mais concreta e real é a possibilidade de influenciar a decisão final. Na medida em que você avança num conjunto de decisões, você vai engessando entendimentos que são muito difíceis de voltar atrás. Então, ter um processo de consulta verdadeiro e prévio significa avançar no tempo, aquele primeiro momento da iniciativa, sem medo a criar expectativas. Muitas vezes, quando a gente contesta a necessidade de discutir as políticas públicas, ainda na fase de iniciativas, a resposta, às vezes, é uma questão de temos medo de criar expectativas. Vai ser muito pior você chegar com uma coisa pronta e você criou a expectativa e ainda a consciência de que não tem um poder de influência sobre a decisão final. Então, isso com relação à denúncia. Ok, podemos ir para a última, porque eu acho que não estou respeitando o que a Roberta pediu da gente realmente... A última. Não, anterior a essa, aqui. Então, ok, pode deixar aí. Isso aí, não. Realmente, o recado final aqui tem a ver exatamente com entender que o processo de consulta de políticas públicas, em termos gerais, não só é digamos, um mandamento ético e moral do estabelecimento de uma sociedade mais plural e diversa, mas também é um condicionante e um princípio de eficácia administrativa para efeitos de aprimorar os processos de elaboração, de implementação e de avaliação de políticas públicas. É isso. Muito obrigada. Muito bom. Obrigada, Viviane. Agora a gente tem uma presença muito ilustre que está nos apoiando muito nessa empreitada por trazer a consulta prévia para as políticas sociais, que é o nosso ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Família eu estou até nervosa, ministro. Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Fique à vontade. Boa tarde. Bom, primeiro, um prazer estar aqui com vocês, que eu vim aqui, na verdade, agradecer aqui por terem aceitado aqui participar desse momento, tanto os que vivenciam o dia a dia nas comunidades indígenas e também os que acompanham, os que pesquisam, os que apoiam, enfim, que estão presentes no dia a dia. É bem distante, mas eu sou indígena descendente, sou do estado do Piauí, um estado em que teve um processo de extermínio em relação à população indígena, e hoje estudos mais recentes já trabalham a tese que aconteceu com os indígenas, o que aconteceu
com comunidades afrodescendentes, de negras e negros, com até uma facilidade maior por conta de que podiam, de certa forma, se colocar apenas negando a identidade. Nós tivemos um processo de extermínio muito forte e hoje a gente tem apenas 5 comunidades reconhecidas pelo Estado, ainda agora que estamos esperançosos com essas mudanças, ter o reconhecimento também por parte, a partir de critérios estabelecidos da União. Mas eu queria aqui agradecer. Eu aprendi acompanhando, é isso que eu queria mais dizer, já de muito tempo, a máxima de todas as lideranças indígenas. Nada para nós ou sobre nós sem nós. E é isso que estamos trabalhando. De um lado, o próprio Brasil, com este momento, ele abre aqui uma perspectiva de ouvir aqui todas as lideranças da Amazônia, e nesse caso o Brasil fez questão que não apenas do Brasil, que a gente pudesse ter uma oportunidade de também pensar a Amazônia do ponto de vista dos nossos irmãos e irmãs dos países que também têm a mesma responsabilidade do Brasil, e a partir daí tratar também com os chefes de Estado. O presidente Lula já está no Pará, deve participar com os líderes de outros países, e o objetivo é que a gente tenha, nesse encontro com os presidentes dos países, a possibilidade de apresentar 5 relatórios sobre 5 eixos em relação a esse diálogo aqui da Amazônia. Da parte do desenvolvimento social, na verdade, trabalhamos integrados várias áreas. Agora, também a ministra Sônia Guajajara, juntamente com a Joênia, tem a tarefa mais específica das políticas para os povos indígenas, mas também tem o MDS, assim como o Ministério da Saúde, da Educação e outros, a missão da execução. Aqui nós temos a presença de vários membros do Ministério. Eu destaco aqui o André Quintão. Levante a mão aí, André. O André é o nosso secretário nacional da Assistência Social e é ele que, integrado com outras áreas do Ministério, a gente trabalha já 2 sistemas mais conhecidos: o Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional. Aqui a meta que o presidente Lula defende com muita paixão, novamente tirar o Brasil do mapa da fome e, é claro, tirar a Amazônia do mapa da fome. A principal política é transferência de renda, é o Bolsa Família, mas integrada também com outras políticas. Nós estamos nessa máxima da reconstrução, trazendo de volta e aperfeiçoando, e também a partir de diálogos, aqueles programas que ao longo desses últimos anos foram destruídos. Do Bolsa Família, a gente trabalha numa perspectiva de voltar o per capita. A gente teve uma dificuldade científica por conta do compromisso político. O presidente Lula assumiu ainda na campanha o compromisso do mínimo de R$600. A gente trabalhou a partir de várias audiências e também dentro do Congresso. Esse acréscimo de um valor por criança até 6 anos e também para as outras crianças e adolescentes, e a volta do ponto principal, que é o que marcou sempre o Bolsa Família, de um per capita, você ter a condição de transferir um valor que seja capaz de, por si só, já colocar uma renda que coloca as pessoas beneficiárias, as famílias, fora da linha da pobreza. No caso, a gente fez um corte até um pouquinho mais alto do que o da ONU, do BID, em R$218
padrão brasileiro seria mais ou menos 170, 175, e o objetivo agora é que a gente possa fazer crescer. Na largada, a gente tem uma notícia boa. A partir de junho, com a implementação, já são 43 milhões e 500 mil pessoas, 18 milhões e meio de famílias, de beneficiários, que passam a ter uma renda acima, não é, dessa linha da pobreza, acima de 218 per capita, que é o que, numa linguagem mais simples, o presidente coloca como meta poder tomar café, almoçar, jantar todo dia, poder ter as despesas básicas. Nós vamos ter que tratar, e é dialogando que nós vamos ter que tomar decisões sobre pleitos das comunidades indígenas em relação ao sistema do próprio pagamento. Então, tem aqui várias discussões. A começar, não é, por conta, não é, dos pontos de pagamentos da Caixa Econômica. A gente trouxe agora para um modelo do cartão, que não é mais só de saque, não precisa necessariamente ir à agenda. A gente trabalha agora como um cartão de pagamento, um cartão de débito. Junto com isso, a gente já... a Caixa Econômica é uma prestadora de serviços do Ministério do Desenvolvimento Social. E a gente trabalhou para ampliar, e já ampliou esse semestre, a Caixa Móvel, aquele pagamento que se desloca, mais a parte de embarcações, mas a gente quer dar um passo mais largo. Como que a gente pode trabalhar um avanço com o Internet Brasil na comunicação e, a partir daqui, ter uma rede de credenciamento maior. E aí, como que a gente trabalha isso numa comunidade fora das comunidades indígenas, e já em algumas delas, ali tem quem pode ali abastecer daquilo que precisa, se faz o credenciamento. Numa comunidade indígena, como seria? A gente quer dialogar sobre esse ponto. Também quebramos o interstício. Nós encontramos já na visita que fiz a Roraima ali com o presidente, já no primeiro momento do mandato, ali a gente já teve um diálogo, e ali muitas pessoas que levavam vários dias para sair da sua comunidade e ir até a cidade onde fazia a retirada, e lá, às vezes, ficavam também vários dias aguardando a data do calendário de pagamento. Então, também quebramos esse interstício. Hoje também chegou na data que chega, de uma comunidade indígena. Também a gente fez isso para outras comunidades, quebramos esse interstício. Mas ainda tem muito o que fazer, e queremos fazer dialogando com vocês. Do outro lado, também na área temos o programa de aquisição de alimento, o programa de fomento rural, tem aí a cobrança de que eu sei o quanto não é adequado a política de cesta básica, por exemplo, no padrão que encontramos. Queremos trabalhar o apoio à produção, tem sido a cobrança mais forte. E aqui, novamente, queremos também dialogar para que a gente possa encontrar o caminho adequado. Produção, vamos produzir o quê, com que condições, que equipamentos, como é que vai se dar toda essa organização nas várias comunidades. E ainda a integração que há da própria rede da assistência. Nós estamos querendo que o MDS, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, possamos cada vez mais ter uma rede especializada nessa área dos serviços, das políticas para as comunidades e para os povos indígenas. Então, como que a gente trabalha respeitando a língua, respeitando a tradição, enfim, como que a gente pode avançar nessa área. Em resumo, esse momento aqui é muito importante, como vocês veem, tem muitas decisões a tomada, e da minha parte pode contar, até porque também aqui já um compromisso que, ao longo do tempo, o presidente Lula tem trabalhado, e a ordem é dialogar, ouvir
e, a partir daí, pactuar para que a gente possa caminhar em sintonia, não é, com a defesa do que as comunidades indígenas, quilombolas, tradicionais, ou seja, povos da floresta, várias outras comunidades, ok? Pois não? É da França. Ela é francesa. Ok. Deixa eu ver como é que faz chegar. Eu acho que passa aí de mão em mão é mais fácil para chegar, eu acho. Bonjour, Boa tarde. je suis Jessica Delarenée, je viens du FOSPA Guyane, de Guyane française. Ela se chama Jéssica, ela faz parte do Fórum Social Panamazônico da Guiana Francesa. Alors, les problèmes que vous évoquez, ce sont des problèmes communs à l'ensemble des pays. Ela fala que o problema que o senhor abordou são problemas comuns nos dois países, Brasil e Guiana Francesa. Nous sommes dépendants de la France et nous avons pu identifier un système qui maintient une partie de la population dans la richesse et une autre dans une extrême pauvreté. La richesse se nourrit de la pauvreté. Ela fala que eles são um departamento ultramarino francês, dependendo da França metropolitana, e o que chamou a atenção na sua abordagem é que na França existe a questão da pobreza também, na Guiana Francesa, desculpe, existe a questão também dessa problemática da pobreza, e o que ela percebe é que existe um sistema de riqueza que se alimenta, que fica retroalimentando a pobreza. Et le système social occidental sur lequel vous vous basez, il est faux, il est illusoire. Esse sistema ocidental ao qual nós falamos, ele é uma ilusão. Esse sistema ocidental social é uma ilusão. Parce que pour qu'il puisse fonctionner, il a besoin d'appauvrir une partie de la population. Porque para ele continuar funcionando, ele coloca à margem uma grande parte da população. Et pour l'exemple de la France, toutes les colonies françaises sont pauvres, sauf la France. Ela diz, um grande exemplo disso é que os países que foram colonizados pela França estão na pobreza e percebe-se que a França foi o único país que ficou rico e as suas colônias mantiveram-se na pobreza. Todas. Et la France, c'est le seul pays au monde à encore posséder des colonies et à les appauvrir et à bénéficier d'un système social qui se veut modèle pour les autres. A França é o único país do mundo que aproveitou-se bem da questão das suas colônias e utiliza um sistema social que ela é um modelo, entre aspas, de modelo de exemplo para outros países. Certo. Les pays d'Amérique du Sud doivent repenser leur monde et leur système social. Ela fala que os países da América do Sul têm que repensar esse modelo social. Certo. Com licença, a gente tem uma agenda bem grande, bem puxada, com muitos palestrantes. A gente vai precisar enxugar um pouco as intervenções. A gente vai deixar mais para o final do evento as intervenções, senão a gente não vai conseguir cumprir a agenda. Eu peço desculpas, mas a gente precisa retomar a palavra. Désolée, parce qu'on m'a dit que je pouvais lever la main, c'est pour ça. Nós agradecemos. Ela pede desculpa porque ela não sabia que era esse sistema, ela não tinha informações, ela pensou que ela poderia perguntar nesse eu avisei momento. no começo que a gente tem uma agenda bem puxada, com muitos palestrantes que prepararam palestras bem importantes. Então, a gente gostaria que o público se manifestasse mais ao final. Agradecemos a pergunta. E assim, eu acho que é uma coisa que fica bem claro na fala também do ministro, de pensar assim, então, a consulta prévia, resgatando o que ele está falando de toda a proteção social, ela serve tanto para a gente pensar em mitigar danos das políticas já existentes, daí seria uma consulta livre, informada, aos povos indígenas, entender o que eles precisam e como adequar, assim como
consultá-los previamente antes de lançar um programa numa comunidade indígena, para eventuais danos até que a gente nem imagina, mas que ali vai ter. Então, te agradece demais a intervenção do ministro, abrilhantou o evento, e a gente agora precisava avançar um pouco a agenda com um pesquisador da Fundação Gaia Amazonas, o colombiano Juan Carlos Preciado, especialista em consulta prévia na Colômbia. Eu agradeço aqui e queria me despedir, agradecendo a Jéssica aqui pela fala. O Brasil tem uma experiência que já tirou o Brasil do mapa da fome e tirou o Brasil do mapa da insegurança alimentar e nutricional e estava avançando na área da redução da pobreza e da extrema pobreza. A gente agora está aí com a missão de reconstruir. Então, eu queria aqui, na verdade, agradecer e não pensem que o que vocês estão tratando aqui é só um debate aqui numa sala, não é com vocês. Depois a gente vai receber aqui as propostas e elas serão consideradas pelo governo do presidente Lula nas mais diferentes aulas. Muito obrigado, bom diálogo. Buenas tardes. Varias cosas. La primera, no hablo portugués. Voy a hablar despacio para ver si la conexión que tenemos nos ayuda a comunicarnos. Pero uno, dos. Voy a hacer una parte de comentarios previos porque la dificultad cuando se hace una presentación es que ahí no queda lo que la gente va a decir después. Entonces, hay cosas que yo pienso cuando los demás hablan. Una primera cosa es, en Colombia hemos avanzado en la consulta, sí, en términos formales, pero para avanzar se ha requerido un movimiento indígena muy fuerte, mucha movilización, muchas acciones judiciales, es decir, hay un trabajo detrás. Yo no voy a hablar del trabajo, pero hay un trabajo grande. Y se requiere una coincidencia de la fortaleza del movimiento indígena, se requiere esa fortaleza, que coincida ese movimiento indígena o esa fortaleza que viene de los pueblos y de las comunidades, de los territorios, pero también se requiere en unos momentos encontrar con quién interlocutar, con quién hacer, creo que usted usa una palabra, parcería, con quién hacer parcería al otro lado. Y aquí, en Colombia, la Corte Constitucional ha sido muy importante. Ha sido esa parcería porque la Corte Constitucional en Colombia está encargada de cuidar la integridad de la Constitución y lo hace a través de sentencias judiciales y mucho de lo que se ha trabajado en procesos se ha logrado que la Corte Constitucional lo recoja en sus sentencias. Se usa la palabra jurisprudencia, es decir, ha ido creando unas sentencias que han abierto un camino para la consulta previa. Entonces, un poco esas claridades previas. Y ahí viene esa pregunta. Tiene un problema. Aquí realmente no es una I, es una O. Esa es una pregunta que ha sido importante y que se ha hecho desde los procesos indígenas, desde las organizaciones no gubernamentales que trabajamos apoyando esos procesos, que se ha hecho en espacios académicos, que se ha hecho la misma Corte. Y eso tiene que ver con algo que dijo la compañera, y es si las políticas públicas son para combatir la discriminación, para terminar la discriminación, o son para colonizar. ¿Y eso por qué? Porque las políticas públicas son pensadas en un Estado. Colombia, por ejemplo, reconoce 115 pueblos indígenas distintos, bien distintos. Alrededor de 80 idiomas distintos. Cada idioma implica también una manera de pensar distinto.
implica una visión territorial distinta. Entonces, cuando tienes una política pública que es para todo el país, ¿desde dónde se pensó? Se pensó desde una visión colonial. Entonces los indígenas entran en la política pública como pobres. ¿Son pobres? Depende. Porque ese concepto de pobreza está pensado en el modelo económico dominante, en el modelo, no sé cómo lo llaman ustedes, capitalista, la economía de mercado, bueno, debe tener muchos nombres. Entonces, esa política pública se piensa desde ahí, y al pensarla desde ahí ya empieza a tener un efecto de colonización o un efecto de asimilación cultural. Yo asimilo los indígenas a pobres, entonces no combato la discriminación, fortalezco la discriminación, la fortalezco, y ese es un problema en la formulación de políticas públicas. Y ahí es donde la consulta puede tener... Estoy aprendiendo. Ok, bien, ahí. Entonces, donde la política pública puede empezar a ser cuestionada. Porque las políticas públicas en la sociedad actual, frente a los problemas que estamos abordando, ¿este encuentro de qué habla? De la protección de la Amazonía. El compañero decía, de la Amazonía dependemos todos, creo que le entendí. Entonces, ¿qué estamos buscando con las políticas públicas? ¿Terminar las culturas indígenas o generar un diálogo que nos permita entendernos, atender una situación como Estado, pero sobre todo y fundamentalmente respetar la existencia de otros y de otras culturas, garantizar que esas culturas sigan siendo? Ese es un asunto que tiene que ver con la consulta. Entonces la consulta no es un procedimiento, la consulta es un asunto fundamental para poder construir algo que ahora hemos ido llamando un diálogo intercultural de verdad, una conversación entre culturas distintas que permita que los estados actúen cumpliendo sus responsabilidades, pero teniendo en cuenta que su primer responsabilidad es la diversidad cultural. Eso está entre sus primeras responsabilidades. No es solo repartir dinero o poner escuelas, no. La responsabilidad no es la escuela, es la educación, y entonces tenemos que hablar de eso. Y bueno, en Colombia hemos usado ese instrumento también, el convenio 169, Viviani habló un poco de eso. Yo espero que ustedes me estén entendiendo. Entonces, el convenio 169, y cuando se habla del convenio 169, todo el mundo va o ha cogido carrera, o se ha vuelto costumbre, ir a hablar de la consulta. Pero el convenio no es solo consulta. La consulta es una parte dentro del convenio. Viviani dijo una cosa: para hacer consulta hay que ver cuáles son las instituciones representativas. Es decir, esos pueblos indígenas, ¿cómo es que se organizan? Y no puede el Estado decir, usted se tiene que organizar así, o hacer elecciones democráticas, liberales, no sé. No, tiene que respetar eso. Y lo otro que voy a mencionar, el convenio es muy largo, no lo voy a mencionar todo. Lo otro que voy a mencionar que es importante en estos temas es el derecho al autodesarrollo. Y preguntarnos sobre eso es importante, es decir, la consulta previa, advierto, consulta previa libre e informada, por economía del lenguaje, solo digo consulta previa. La consulta previa no es para preguntarle a los indígenas, a los pueblos indígenas, cómo quieren que los colonicen, no es para eso. Eso es lo que a veces se usa. ¿Usted cómo quiere que yo lo colonice? ¿Usted cómo quiere que yo le haga su casa?
No le preguntan cómo quiere llegar a su casa. Sí, claro, pero es que su casa, yo le digo cuántas divisiones tiene, no. Para eso no es la consulta. La consulta, entre otras cosas, es para esto. Para que esa manera como los indígenas se imaginan o conciben, entienden, asumen su pasado, su presente y su futuro, para que eso siga siendo y para que la relación con el Estado y con los demás ayude a que esa manera como los indígenas piensan, y yo insisto, el pasado, el futuro y el presente, porque esto tiene una trampa. Cuando leemos desarrollo, siempre nos imaginamos lo que nosotros tenemos en la cabeza y siempre pensamos en futuro. Pero muchos pueblos indígenas que yo pues puedo compartir con ellos, no piensan el futuro así. Conciben el pasado, el presente y el futuro como algo que está en permanente relación y que es lo que garantiza algo muy importante, la vida. Una cosa pequeñita, la vida. Entonces la consulta previa tiene que ver con el derecho a la vida de los pueblos indígenas. De eso estamos hablando. Entonces, en Colombia, parte del ejercicio que se ha hecho en la discusión sobre consulta previa es ir cada vez más hacia ese derecho a la vida. La Corte Constitucional en Colombia, ya estoy pasando de tiempo. La Corte Constitucional en Colombia, por ejemplo, ha abordado, ha asumido discutir esto para hablar de cómo es el asunto de la consulta. Entonces, ¿la consulta es un derecho? Sí, pero es un derecho que está en relación con otros derechos, que conecta distintos derechos. El derecho a la vida, no lo voy a mencionar acá, pero el derecho a la vida, por ejemplo. El derecho a la autodeterminación o a la libre determinación, es decir, el derecho a decidir quién quiero ser, cómo quiero ser. El derecho a decidir cómo me relaciono con otros. El derecho a decidir qué cosas son inmodificables y qué cosas puedo modificar. Eso tiene que ver con la libre determinación. Y eso tiene que ver con la diversidad y con la identidad cultural como derecho fundamental. Eso de derecho fundamental, por lo menos en Colombia, es un asunto importante porque es aquello que nadie, ni siquiera el Estado, puede entrar a cuestionar. Si yo digo, esta es mi identidad, nadie, el Estado no se puede meter ahí a decirme, no, usted tiene que ser otro. No. Y eso está reconocido en instrumentos internacionales que mencionó Viviani ahorita. Bueno, es que eso me entretiene un poco. En esos asuntos que mencionó Viviani, en esos instrumentos que mencionó Viviani, el Convenio 169, la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, la Declaración de Derechos de la OEA, de alguna manera, y eso es algo que la Corte Constitucional en Colombia ha trabajado, con la misma declaración que funda las Naciones Unidas, la Declaración de Derechos Humanos del 48. Entonces, de lo que estamos hablando, cuando hablamos de consulta de políticas públicas, es de cómo esto se hace efectivo. Y entonces eso tiene dos asuntos un poco prácticos. Uno, la consulta de la política. ¿Cómo se consulta? Entonces también es cómo se permite que al consultar una política, lo que se haga no es caer en el cómo voy a hacer lo que yo pensé. Y ese es un problema, porque las políticas de Estado son pensadas desde un escritorio, la verdad. Se piensan en una oficina y se piensan
sin considerar la diversidad. Se piensan para todos. Parten de, vamos a resolver la pobreza. Y entonces se van a resolver la pobreza. ¿Qué significa? Que ya definieron qué es pobreza. Pobreza monetaria, multidimensional. Bueno, le ponen muchas palabras, pero en últimas es una definición cultural de pobreza. Una cultura mayoritaria por razones numéricas, ya definió qué es pobreza y quiere atenderla. Y entonces se va a ver cómo aplica la política. Y eso es un asunto, es que la consulta no sea ya sobre conceptos definidos culturalmente, porque se vuelve un instrumento colonial. Y lo otro es la aplicación efectiva de la consulta, la implementación. En Colombia hemos estado trabajando los últimos tiempos en que, además de la consulta a nivel nacional, se acuerde siempre que al ir a implementar una política en un territorio, en un lugar, en unos pueblos y comunidades, se coordine con las autoridades indígenas de ese lugar. Entonces, tratamos de mantener un equilibrio entre una política nacional y una implementación territorial. Bueno, y ya como se acabó el tiempo, simplemente iba a mencionarles que, no hace caso. Ok. Sí, el último. No, el siguiente. Hay uno más. Bueno, simplemente para darles un ejemplo de lo que la Corte ha dicho en materia de alimentaria. Por ejemplo, la Corte ha dicho que no se trata del derecho a la alimentación, como muchas políticas públicas lo plantean. Simplemente, ¿la gente tiene derecho a comida? No. Cuando hablamos de pueblos indígenas, hablamos de un derecho por medio del cual se busca garantizar que cada pueblo defina sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de los alimentos que garanticen una alimentación sana, culturalmente definida, respetando sus propias culturas y la diversidad de los medios técnicos de producción agropecuaria, comercialización y gestión de recursos. Muchas gracias y perdón la demora. Muitas graças. Também deixar um aviso, a gente tentou fazer a transmissão ao vivo pelo YouTube e não está sendo possível. Então, a gente vai tentar depois passar a gravação para que as pessoas possam continuar assistindo e compartilhando e tudo isso. E fica no nosso canal da Rede Suas no YouTube. Tá? Bota lá YouTube que já vem. Agora, vamos à experiência venezuelana de proteção social. Eu peço agora a palavra para a Lucete Ramos e Fiorella Blanco. Elas são da Organização dos Indígenas Venezuelanos do Amazonas. Buenas tardes a todos. Bien, es un placer estar acá compartiendo con ustedes. Agradecida por la invitación al Ministerio de Desarrollo Sustentable. Realmente bastante contenta pues por compartir con ustedes esta experiencia acá. En relación a lo que es la experiencia en Venezuela con el... Ok, bien. Voy a compartir con ustedes mi experiencia, más que todo el tiempo que estuve en Venezuela. Desde el 2018 me encuentro aquí en Brasil, ¿verdad? Y todos tenemos una razón por la cual estamos acá. Se basa en la protección social de pueblos indígenas, Tamaja, Oricuare, Yautaya. Bueno. Okay. En nuestra Venezuela existen 44 etnias aborígenes en total. Los pueblos indígenas con mayor población indígena son los Guayú, Guarao y Pemón. Los pueblos indígenas están ubicados en los estados Zulia, del Tamacuro, Bolívar, Anzoátegui, Amazonas y Apure. Realmente la mayor población que hemos llegado hasta acá somos los Guarao.
mayormente, con un número aproximadamente de 10.000 personas. Bueno, todo se basa a lo que ya conocemos, lo que es la crisis que se vive actualmente en el país. En cuanto a la protección social de los pueblos indígenas, ¿verdad? Como bien conocemos, hay unos artículos que realmente se expresa muy bien, pues, donde nos dice que el Estado venezolano reconoce y protege la existencia de los pueblos indígenas como pueblos originarios, garantizándole los derechos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. También garantiza a los pueblos indígenas la protección y seguridad en hábitat y tierra, preservando la integridad de territorio, la soberanía, la seguridad, la defensa, la identidad nacional, la diversidad y el ambiente. Los tratados, pactos y convenios internacionales y otras normas de aceptación universal para asegurar su participación activa en la vida de la nación, la preservación de sus culturas, el ejercicio de la libre determinación de sus asuntos internos y de las condiciones de lo que hacen posible. Realmente tenemos esto acá bien bonito, pero no se da como está en el artículo plasmado, no se cumple, no se da. Bien, tenemos los operativos de la alimentación consisten en la venta de cajas o bolsas distribuidas a través de los comités locales de abastecimientos y producción CLAC. A precios subsidiados, durante 2018 las cajas o bolsas CLAC solo llegaron a las ciudades principales o capitales del estado, por lo que ellos tienen que trasladarse, o sea, cuando me digo ellos, los indígenas que vivimos en el Bajo Delta, en las comunidades apartadas de la ciudad, nos vemos más vulnerables porque se nos hace muy difícil trasladarnos a la ciudad a buscar lo que es la alimentación. ¿Por qué? Porque allí tenemos que tener el combustible, tenemos que tener el transporte y realmente se nos hace muy difícil y complicado acceder a lo que es la alimentación. Bien, por lo que ellos tienen que trasladarse y costear el pasaje, con la frecuencia las distancias son muy largas, lo que resulta mucho más costoso, dada la problemática del transporte terrestre o fluvial y los altos precios y limitaciones para el acceso al combustible. También afecta la forma directa de ingesta nutricional, sobre todo los de productos básicos de muchas comunidades indígenas. La situación alimentaria del país se agudiza ante el control del Estado, conllevando a la proliferación de mercados paralelos que se aprovechan de la necesidad de los ciudadanos y ofrecen productos por encima de los precios del mercado. Se ha hecho costumbre la variación de precios según el tipo de pago, bien sea efectivo, punto de venta o transferencia. Realmente, como bien sabemos, es una situación bastante complicada, aparte de que ofrecen este tipo de pago, ¿verdad? La energía eléctrica muchas veces tienden a fallar y por allí, o sea, se complican mucho más las cosas en cuanto a la obtención de alimentos para las compras. Así pueden recibir un beneficio, como aquí llamamos, es decir, la bolsa de familia, que por lo menos aquí nos alcanza para sustentarnos. Pero realmente el apoyo que reciben allá, lo que es el bono de la patria que llamamos, no resiste, o sea, no alcanza para nada lo que es 2, 3 artículos. No nos sirve. Entonces, por estas razones, vemos tantos migrantes indígenas guaraos aquí en Brasil. La escasez de medicina, implementos quirúrgicos, deficiencia en infraestructura hospitalarias e inseguridad personal continuaron movilizando a medios enfermos y familiares. Los adultos mayores ven desmejorados sus derechos, productos de la emergencia humanitaria que crece en Venezuela, incluyendo el derecho a la seguridad social. El pago de la pensión equivalente a un salario mínimo no permite cubrir las necesidades básicas, menos de sus gastos médicos. Igualmente rechazaron la explotación de los recursos naturales en el arco minero,
al sur de Venezuela y la incursión de grupos armados que atentaron contra la humanidad e integridad física de estos pueblos ancestrales. Realmente hasta los medicamentos se han hecho bastante escasos. Hemos perdido familiares, hemos perdido amigos, hemos perdido, las comunidades han quedado prácticamente solas. ¿Por qué? Porque no hemos visto la necesidad de las familias salir en busca de mejorar nuestra condición de vida. Bien, gracias. Fiorella, a palavra está contigo. Yaquera Joconae, buenas tardes. Yaquera Nacuarica, disculpe, es buenas tardes. Y boa tarde, bueno, realmente tampoco domino el portugués, falo muy poco, pero mi compromiso es aprender el portugués, ¿sí? Bueno, se los voy a deber. Yo tengo 4 años aquí en Brasil, tuve 3 años en Roraima, específicamente en Boa Vista. Luego ahora estoy en Manaus, en el estado Amazonas. Realmente, como habló mi compañera Lucetti, es una situación muy complicada en el caso específico de la población indígena. La mayor población indígena que existe acá en Brasil es la población de la etnia Guarao. Realmente, por la situación que mencionó acá la hermana Guarao, por la déficit tanto de alimentos como de medicina, como de infraestructura, realmente han acabado nuestras comunidades porque no hay producción, porque el arco minero ha afectado a gran parte de las comunidades y los ríos han sido afectados. Por eso la agricultura ha sido afectada. También los peces que eran la fuente de alimentación para nuestras comunidades. Por tal motivo, nos encontramos alrededor de 10.000 indígenas aquí en Brasil, en todo el país. Nosotros en Amazonas somos 607 personas, entre niños, adultos y jóvenes. Pero específicamente tenemos una cantidad de 60 niños guarao brasileros nacidos aquí en Brasil. En todo el país hay aproximadamente de 1.000 guaraos brasileros nacidos en este país. ¿Cómo podemos hacer nosotros para garantizar la sustentabilidad de nuestra población y de nuestro futuro aquí en este hermoso país, quien nos abrió la puerta en el caso específico de la crisis que existe en nuestro país? Queremos aportar con este país, queremos dar nuestros conocimientos, queremos ofrecer lo que nosotros sabemos hacer. Es importante, compañeros, hermanos, acá, que nosotros sabemos hacer diversas actividades. Así como habemos mínimos profesionales, porque habemos médicos, habemos profesores, habemos ingenieros, tienen que saberlo, y también habemos agricultores, habemos artesanos, habemos pescadores y carpinteros. Es necesario, compañeros, que se haga una política pública que garantice el desarrollo, el futuro de nuestra población. Ya que estamos en este país, vamos a aportar y vamos a nosotros mejorar para que podamos
en un futuro ver que nuestros niños puedan crecer con una garantía de vida y que puedan continuar aportando con este país y a nivel mundial también. Nosotros en Amazonas creamos una organización, creamos una organización indígenas venezolanos en Amazonas y queremos extenderlo a toda Brasil. Así se denomina. Organización de Pueblos Indígenas Venezolanos en Amazonas. Aquí tenemos nuestra cultura y aquí tenemos el país de Venezuela y el país de Brasil, el logo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Puede pasar. Ok. Lo más importante que queremos aquí hacer, promover las acciones que garanticen el cumplimiento de los derechos constitucionales asegurados en situaciones de deslocamiento de los pueblos indígenas venezolanos en el estado Amazonas. Y así podemos nosotros definir y defender la promoción de lo que es la parte cultural, la parte de educación, la parte social, la parte de salud y garantizar además también nuestra medicina tradicional. Nosotros estamos proponiendo realmente la incorporación en todas las áreas que existen institucionales aquí en Brasil, en los diferentes estados. En el área de educación tenemos que incorporar personal capacitado para que nuestros niños no pierdan nuestra tradición en la parte de educación. Tiene que ser una educación diferenciada y específica. En la parte de salud no queremos perder nuestra cultura tradicional y así sucesivamente en las diferentes instituciones. Simplemente, como el tiempo es muy corto y son muchos temas, le di un resumen que realmente quería hacerle llegar a ustedes. Si muchos no me entendieron, puede luego detenerse a leerlo. Y realmente agradecida por la invitación, agradecida con el Ministerio de Desarrollo Social, Desenvolvimiento Social y la invitación. Realmente estamos muy satisfechas porque queremos aportar. Nosotros somos personas capacitadas, queremos cambiar esta forma de pensar hacia la población indígena de Venezuela aquí en Brasil. Muchas gracias. Muitas graças. Bem, agora, então estamos chegando na última sessão. A última sessão vai falar sobre o Sistema Único de Assistência Social. A gente vai ter que ser um pouco mais enxuto, porque já estamos bem adiantados. O primeiro a falar vai ser o Bruno Chaves, da Secretaria Nacional de Assistência Social. Pode ir. Bom, boa tarde. Eu não falo espanhol. O Juan disse que não fala português, eu não falo espanhol, né? Meu nome é Bruno, eu sou assistente social de formação, respondo pela Coordenação Geral de Programas e Ações de Combate às Discriminações da Secretaria Nacional de Assistência Social, no Departamento de Proteção Social Básica, que é uma coordenação recém-criada, né? Criada agora no governo Lula, em que eu assumi há 3 meses, e a gente tem se debruçado especificamente sobre povos, comunidades tradicionais e grupos específicos, né? Bom, eu quero registrar rapidamente aqui a presença da secretária Dileuza, de Ituperanga, no Pará, que tem uma experiência muito interessante com a participação dos povos indígenas nas equipes volantes, eu vou dizer um pouco mais para frente, e dizer também que temos um grande parceiro aqui, que é a Fundação Getúlio Vargas, o Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas. Levantem a mão, por favor, Fundação.
Eles estão registrando, né, tudo que está sendo dito, os questionamentos, e tudo vai virar um relatório, além de compor também a carta que será discutida na cúpula dos chefes de Estado nos dias 8 e 9. Então, eu espero que a gente consiga ter excelentes contribuições aqui. E eu queria começar com uma fala do Juan, quando ele fala, né, se pensa nos escritórios sem considerar o que se pensa e onde se vive. Pode passar. Cadê o negocinho que eu mesmo passo? Tá. Eu vou falar um pouco sobre os níveis de proteção, serviços, programas. Vou ter que falar rápido, né, gente, por causa do tempo. E o acesso e atendimento aos povos indígenas, o que temos e o que queremos. Bom, o sistema, a Seguridade Social brasileira, a partir de 1988, né, ela foi considerada um direito, né, assegurado e afiançado pela Constituição, se constituindo como um conceito de seguridade, né? Então, ela tem a saúde, a assistência e a previdência social como um tripé de seguridade social, uma escolha de Estado, né, de um modelo de Estado, e que vem se organizando ao longo dos últimos 30 anos, né? 30 e poucos anos. Lembrando que o SUAS tem 18 anos, né, de criação, mas a LOAS, que é a lei orgânica que organizou a assistência social, fez 30 anos. Né? Mas o seu funcionamento como sistema é muito jovem ainda. Né? O SUAS, né, como ele funciona? Né, quais são as diretrizes principais do nosso sistema? São ofertas centradas na família, né, ou nas famílias, organizadas em níveis de proteção, né, que consideram os agravos de vulnerabilidade, os entes federados com responsabilidades bem definidas, parâmetros nacionalmente definidos, de gestão e de atendimento. Né? O atendimento ele é descentralizado, executado de forma preponderante pelos municípios, e ele tem algo inovador, que são as instâncias de controle social. Né, que é aí o momento que a gente está vivendo, é um momento conferencial que também se configura como uma instância de controle, né, que é bastante importante nesse momento. E nós temos aí a estrutura de governança do SUAS, né? Ele tem um parâmetro de governança, né? Então nós temos os órgãos gestores, né? Que seriam os órgãos que organizam a política. Aí você tem o MDS, as secretarias estaduais e municipais. Você tem a gestão orçamentária, né? Então o fundo, né? Os repasses são feitos fundo a fundo, né? De um fundo para o outro, de acordo com os níveis, né? FNAS, que é o Fundo Nacional, para o Fundo Estadual e para os fundos municipais, né? As instâncias de negociação e pactuação é onde sentam os gestores, né, das pastas, né, já que a gente está dizendo de um sistema que tem um comando único. Para esse comando único ser definido, ele é pactuado em instâncias. Né? A nível nacional, a gente tem a CIT, que é a Comissão Intergestoras Tripartite, e em âmbito estadual, a CIB, que é a Comissão Intergestoras Bipartite. E as instâncias de deliberação e controle social, que são os conselhos. Né? Então, a gente vai ter o CNAS, os CEAS, né, que são os conselhos estaduais, e o CMAS. E nós temos a rede de serviços governamentais, né, e temos a rede socioassistencial, que é aquela rede que não é estatal, né, a rede que oferta serviços do SUAS e que não é estatal. Né? O SUAS não é 100% estatal, mas ele é 100% público. Isso é importante a gente dizer. Né? E os nossos destinatários são os nossos usuários e usuárias. E aqui, nesse ponto, eu queria fazer uma consideração que, ao longo dos últimos 30 anos, a partir da Constituição, nós trabalhamos muito com o conceito de universalização, universalizar o acesso. Né? Isso acabou gerando uma uniformidade no sujeito que acessa. Então, esse sujeito que acessa, ele não tem crença, ele não tem cor, ele não tem credo, ele não tem o lugar onde ele mora. Né? Então, o primeiro plano decenal da política de assistência social, ele foi um plano muito focado em colocar a política em pé. Né? Porque como acontecia a assistência social brasileira? Né? Ou era com as igrejas, né, a assistência ali feita pelas igrejas, ou era delegado às primeiras damas e com o famoso clientelismo, né, que a gente conhece. E o segundo plano decenal já nos aponta outras situações e outros destinos para essa política. Né? Bom, o sistema ele assegura, ele afiança,
né, algumas coisas. Primeiro, acolhida, né, por meio da oferta pública. Então, o acolhimento é uma segurança que o sistema afiancia como necessária. A renda, por meio da concessão dos benefícios financeiros que são eventuais, né, no caso de auxílio, né, auxílio funeral, né, e outros que existem. O BPC e, no caso, também a gente tem o Bolsa Família. A convivência familiar, comunitária e social. Né, a gente tem a questão da construção, restauração e o fortalecimento dos laços de pertencimento. Isso é um aspecto importante na política, é inovador. Né? O desenvolvimento de autonomia, né, ou seja, de capacidades, de habilidades, de conquistas de melhores graus de liberdade, de independência pessoal e de qualidade dos laços sociais. Por quê? O Brasil viveu públicos que ficaram muito isolados, como pessoas com deficiência que viveram a vida inteira sem sair de casa. Então, a assistência social também veio para garantir que essas populações tivessem convívio, tivessem acesso e tivessem apoio e auxílio. Né? Que a última segurança. Né? Em casos de calamidades, a gente tem alguns apoios e auxílios, como a gente está vivendo em alguns estados do país. Bom, a organização por níveis de proteção. Tem dois momentos, né? A assistência social sempre agiu na emergência. Eu vou prometer que eu vou tentar falar rápido, senão eu vou embolar o raciocínio aqui. Ela sempre agiu no nível da emergência. Aconteceu, chegava lá o assistente social e o psicólogo para atender. Né? Então, a proteção básica, ela foi uma grande inovação da política de assistência social brasileira. Ou seja, ela foi para o território, né? Ela se materializou no território com o equipamento e com equipes capazes de identificar, por meio da vigilância socioassistencial, fenômenos de vulnerabilidade. Né? Então, a grande questão hoje, o nosso maior tema de debate hoje, isso tem sido dito e repetido pelo nosso secretário nacional e também pelo nosso ministro, é a importância da proteção básica. Né? Nós não podemos agir só no caráter emergencial. A proteção básica é tão importante quanto a especial. Né? A diferença básica, né, é que a proteção básica ela está no território, ela tem uma função preventiva, proativa, né, e a de média de alta complexidade é quando as situações já têm a violação instalada, né, quando isso já aconteceu. Eu vou pular essa parte, vou pular dos benefícios, vou pular o que eu já falei. Bom, aqui eu vou dar uma dimensão só da nossa rede, do tamanho da nossa rede, hoje o que nós temos. Né? Então, hoje, o Brasil nós temos 5.570 municípios, né? E nós temos hoje 8.556 unidades CRAS, que são unidades da proteção básica. Isso eu estou dizendo lá da casinha do CRAS, tá? Fora aquilo que a gente chama de equipes volantes. Né? Temos 2.812 CREAs, 1.919 centro-dias, centros POP, centros de convivência, e ainda temos uma grande rede de unidades de acolhimento que são resultado de uma série histórica, né, de isolamento que aconteceu muito antes aí da Constituição. Bom, aí agora o acesso e atendimento aos povos indígenas. Bom, esse é um ponto importante que eu quero dedicar assim, os últimos 5 minutos. As equipes volantes que estão previstas na portaria 303 de 2011, elas são equipes que estão vinculadas às unidades territoriais, ou seja, aos CRAS, e elas fazem o atendimento a comunidades distantes, né, comunidades ribeirinhas, povos indígenas, em situação de vulnerabilidade. E elas ofertam o quê? Proteção básica. É a oferta da proteção básica. Tá? Então, essa é uma inovação no campo da proteção social básica brasileira. A gente tem equipes, né, como o Antônio está aqui, junto com a secretária, eles têm equipes volantes com indígenas compondo a equipe. Né? Bom, o acesso e atendimento. Né, a gente tem o programa de lanchas, né, da assistência social que está sendo reformulado, né, porque principalmente aqui na região amazônica, né, onde a gente tem uma malha hidroviária muito extensa, né? Então, a gente tem um programa de lanchas importante, que a gente vai dizer um pouco mais para frente das alterações que vão ocorrer. O objetivo é atender, né, da melhor maneira possível, famílias residentes em comunidades com
grande espalhamento demográfico, né? Ou seja, elas estão concentradas em regiões distantes do continente e se dá por meio da malha hidroviária. Parou. Você passa para mim, por favor? Tá. Bom, nós temos aí, eu queria dizer, né, qual que é o lema da conferência, né? Os SUAS que temos, os SUAS que queremos, né? Nós temos um caderno de orientações técnicas, trabalho social com famílias indígenas na proteção social básica. Porque nós entendemos que o plano decenal nos orienta a necessidade, o segundo plano decenal nos orienta a necessidade da territorialização da política, considerando a especificidade dos seus públicos. Então, a forma como nós trabalhamos, o vínculo e várias outras questões em áreas urbanas e em outras comunidades não é a mesma forma que nós vamos trabalhar com os povos indígenas. Não sou eu, não indígena, que vou dizer como uma mãe indígena deve fazer ou não, deve prover ou não os cuidados com o filho, ou como um pai indígena deve ou não fazer, ou como aquela criança deve circular naquela comunidade. Então, nós temos um caderno que orienta as nossas equipes, é pouco ainda, né, em termos de governança, mas nós temos um caderno, uma publicação que está sendo atualizada, é um dos nossos produtos, né, que orienta essas famílias no âmbito do PAIF, né, que é o Programa de Atendimento a Famílias e Indivíduos. Pode passar. Bom, nós temos aí a questão do plano decenal, né? Temos a resolução 169, né? Que é a resolução que fala sobre a consulta prévia, livre e esclarecida. E a gente tem um avanço importante na política de assistência social, que eu queria considerar, que é, nós somos uma política que tem uma resolução, a resolução 20 de 2020, de 20 de novembro de 2020, que dispõe sobre o acesso das famílias pertencentes a povos e comunidades tradicionais. E na resolução está prevista a consulta prévia, livre e esclarecida. E como as ofertas devem ser feitas, né? O nosso grande desafio hoje é como nós vamos codificar a consulta prévia, como muito bem disse a Viviane, o professor Juan, a Fiorella e a Lucete, como nós vamos codificar para dentro do nosso sistema, como trabalhadores, trabalhadoras, usuários, usuárias, o processo de consulta prévia no âmbito da assistência, né? Como vai se dar o cadastro único, se é toda a família que precisa de Bolsa Família, né? Como é o cadastro, né? A gente tem a questão dos agentes sociais indígenas, a gente tem vários debates em andamento. Há um ardor muito forte. Eu encontrei aqui, Renan, né? Encontrei aqui com o Renan da FUNAI, a gente já fez temos várias estratégias aí para o próximo período. E quais são os próximos avanços que a gente tem para anunciar, né? Hoje, nós temos um recurso que financia as lanchas da assistência social, né? E esse recurso ele estava restrito ao financiamento das lanchas que o Ministério doou, né? Lanchas que não se adequaram à realidade dos rios amazônicos, né? Então, a gente já começou a discussão na CIT do dia 2, o secretário André pode comentar aqui ao final, e esse recurso possivelmente será flexibilizado para o aluguel e também para o fretamento de unidades hidroviárias, para que a gente possa chegar em comunidades mais distantes, né? Um segundo produto que a gente quer desenvolver de maneira muito rápida, a partir de um acordo de cooperação técnica que está sendo firmado com a Fundação Getúlio Vargas, é a resolução número 20 comentada. Como se faz consulta prévia, né? Como se envolve a população indígena nos processos da assistência social. E também incorporar, né? Nós vamos mexer na portaria 303 e incorporar a população indígena como pertencente às equipes volantes, né? Após a consulta prévia, se aquela comunidade quiser, né, e desejar ter o indígena compondo a equipe volante para facilitar o vínculo, a linguagem e o acesso a serviços, isso será autorizado,
né? Tudo isso foi discutido agora nas últimas 3, 4 semanas, né? Tem 3 meses que a gente está à frente da coordenação, 5, 6 meses de governo, né? Mas a gente já conseguiu fazer bastante coisa. E delegar, né, aos povos, né, e comunidades indígenas, após a consulta prévia, a indicação desse educador, que nesse momento a gente está chamando de educador par, né, sendo dispensado a escolaridade do nível médio, que é o que está previsto na portaria 303. Essa é uma inovação que está em discussão, são modelos que a gente está prospectando, e a gente acredita que até nos próximos meses isso será possível, né? Eu vi muitos alívios aí quando eu falei do recurso da lancha, né? Tem muita gente que passa aperto, né? E nós estamos trabalhando fortemente na tradução das nossas regulamentações para as línguas indígenas mais comuns aqui da região. Pode passar? Agora eu posso. Bom, essa é minha equipe, que não está aqui, mas está em Brasília, está acompanhando. Eu queria agradecer, né, assim, de pronto, porque foi uma galera que trabalhou muito para que isso acontecesse. Pode passar. Eu queria só que você mostrasse, por favor, a resolução. Rapidinho. Bom, como a gente não deu tempo de imprimir, né, nós traduzimos para o espanhol a resolução número 20, né? Ela vai ficar disponível no blog do SUAS, tá? Ela está toda traduzida para o espanhol. E a resolução que estabelece os parâmetros para o acesso à assistência social brasileira para os povos indígenas. Lembrando que, dos países fronteiriços que compõem a OTCA, nós somos o único país que tem um sistema único de assistência social, né? E como sendo único, essa portaria ela é muito valiosa. Ela foi resultado de muito esforço técnico, esforço deliberativo do Conselho Nacional. Bom, espero ter deixado o recado, e desculpa a correria, e vamos seguir construindo. Até a próxima. Obrigada, Bruno. Então, agora, com o adiantar da hora, a gente tem o nosso colega da FUNAI, que trabalha na proteção social da FUNAI. Ele é o Renan Martins, ele vai fazer a nossa fala final. Boa tarde a todas e todos. Me chamo Renan Martins, trabalho na coordenação de proteção social da FUNAI e cumprimento a todos os presentes em nome da presidenta Joênia e da diretora Lúcia Alberta, que são parentes e que estão na gestão da FUNAI e que me passaram essa missão de fazer essa conversa. Ah, sim. Mais alto. Ok, mais alto. Eu vou ter que adiantar um pouco, porque realmente já avançou demais a hora. Eu vou passar direto para a parte da FUNAI em específico. A Coordenação Geral de Promoção dos Direitos Sociais, ela trabalha com alguns dos direitos sociais. A gente divide com a Coordenação Geral de Promoção da Cidadania. Nós trabalhamos na saúde, na alimentação, na moradia, no transporte, na previdência social e na assistência. Que está ali sublinhado, né? Sim, desculpe. E nós temos algumas coordenações de serviços que são afetas a essa área, e é importante salientar essa estrutura, porque, por vezes, há uma confusão em torno do que a FUNAI faz na proteção social. Nós promovemos a acessibilidade ao Sistema Único de Assistência Social. Antes da Constituição de 88, existia a tutela aos parentes, e a FUNAI promovia assistencialismo, não promovia assistência social como direito. Atualmente, nós trabalhamos promovendo a acessibilidade à assistência social e promovendo a especificidade dos povos indígenas nesse sistema, que é um trabalho grande, considerando a diversidade de povos e a necessidade a obrigação de se fazer a consulta, que é mais do que necessária e indiscutível. Então, a Coordenação de Proteção Social é uma coordenação diária da Coordenação Geral de Promoção dos Direitos Sociais. E a gente subsidia e acompanha as ações do Sistema Único de Assistência Social, além de incentivar o controle social e a participação social de povos indígenas na perspectiva da Política Nacional de Assistência Social. Esse ano, a gente está com a diretriz de participar, através das coordenações regionais e da própria Coordenação Geral, nas conferências de assistência social. Nós estamos com grupos de trabalho
junto aos serviços de direitos sociais e cidadania, para incidir e promover a participação social dos povos indígenas nas instâncias de controle social, e estamos nessa perspectiva de promover especificidade e acessibilidade. Então, só um minutinho. A participação social, é importante salientar que os conselhos, as instâncias de controle social do SUAS são deliberativos. Então, a incidência dos povos indígenas nessas instâncias tem uma capacidade enorme de ter eficácia no sentido da especificidade dos povos indígenas. E, então, a Coordenação de Proteção Social tem trabalhado nesse sentido para fazer ser ouvidas as especificidades e demandas dos povos indígenas. Esse ano, nós estamos desenvolvendo ações de rede de proteção social que tem, sob princípio, trazer atores institucionais, movimento indígena, governo, e sob a metodologia de alinhamento conceitual entre os setores, o estreitamento das relações interinstitucionais e intersetoriais e a facilitação de fluxos de atenção e matriciamento, a partir dessa metodologia, a gente quer promover e garantir o acesso às políticas públicas que respeitem as especificidades de cada etnia do país, em observância ao artigo 231 da Constituição Federal, que postula que nós devemos respeitar a organização social dos povos indígenas. O respeito a isso, nos programas de assistência social, envolve, por exemplo, enfrentar o que nós chamamos de barreiras de acesso. O Aral ilustrou bem o fato de que o acesso à cidade para chegar ao serviço de assistência social, por vezes, é mais penoso para os indígenas do que permanecer na aldeia. Esse processo dele sair da aldeia, permanecer na cidade para acessar direitos e voltar, ele, por vezes, torna o impacto dos programas mais negativo do que positivo. Então, daí a necessidade da gente avançar na especificidade e na oitiva mesmo, que se traduz na consulta livre, prévia e informada, né? Nós estamos nessa perspectiva. Estamos trabalhando com as redes de proteção social em Manaus, Atalaia do Norte, Barcelos, com planejamento de expansão para outras regiões e também orientando os serviços de direitos sociais e cidadania das coordenações regionais a também participarem e promoverem suas redes locais de proteção social para chamar os atores envolvidos na assistência social e promover a participação indígena para que a política de assistência social seja adequada e promova, de fato, o respeito à organização social e à cultura desses povos. Nesse sentido, nós também temos feito diálogos com o MDS e com os estados e municípios, promovendo articulações para garantir esses direitos. E eu gostaria de fazer menção à fala da parenta Edna Chipaia, que me pareceu bastante interessante, que ela definiu proteção social como uma ferramenta de proteção da cultura. Isso é uma perspectiva interessantíssima, e eu queria compartilhar também que, para a gente proteger a cultura dos povos indígenas através da proteção social, nós necessariamente precisamos consultá-los, né? Respeitar a consulta livre, prévia e informada, para que, a partir dessa, os povos indígenas digam que proteção social que eles almejam do Estado, assim como nós já desenvolvemos políticas participativas com incidência dos povos indígenas na saúde e na educação, né, que já possuem sistemas próprios. Então, nesse trabalho de diálogo com o MDS, houve a publicação do trabalho social com famílias indígenas na proteção social básica e também os estudos etnográficos sobre o programa Bolsa Família entre povos indígenas. No início do ano, a FUNAI encaminhou ao Ministério dos Povos Indígenas, que encaminhou ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o ofício 388, que sugeriu diversas iniciativas emergenciais e estruturantes em âmbito ministerial para a proteção social dos povos indígenas. Diversas medidas já foram implementadas e nós estamos trabalhando para continuar construindo a especificidade e o respeito à organização social dos povos indígenas e na perspectiva de construir de promover a acessibilidade, né, de forma culturalmente respeitosa.
Esse conjunto de iniciativas gerou a portaria 867 do MDS, e também tem um grupo de trabalho no âmbito do MPI para discutir a proteção social. E essa portaria do MDS atendeu algumas demandas históricas de promoção da acessibilidade dos povos indígenas à assistência social. Aqui estão as publicações, né, que eu havia mencionado, estudos etnográficos e do trabalho social, que o colega do Ministério já citou. Uma medida importante que veio prevista na portaria MDS 867 é a liberação do escalonamento. Inclusive, o ministro mencionou ela, né? Como se sabe, o pagamento do programa Bolsa Família é feito através da numeração do nicho. E isso é um fator de desorganização social, porque se famílias indígenas dessem juntas, a realidade do Javari é muito interessante, é muito ilustrativa disso. Famílias indígenas descem no mesmo canoão para a Atalaia do Norte para sacar o benefício, só que cada família recebe em um dia diferente. E essas famílias vão ficar na cidade em situação de vulnerabilidade social até receber. E esse é um fator de desorganização social enorme, que a liberação do escalonamento é capaz de mitigar e promover o respeito à organização social dos indígenas. Houve o aumento do prazo de saque, né, para 180 dias, o cartão bancário para aqueles. E nós também estamos trabalhando para tentar promover maior acessibilidade aos serviços bancários. Pretendemos abordar o tema dos serviços bancários na próxima reunião da Rede de Proteção Social aos Povos Indígenas do Amazonas. Eu pretendia falar bem mais coisas, mas realmente o avançar do tempo deu uma comprometida. Por fim, eu queria apresentar os dados do censo 2022, apresentaram resultados preliminares de 1.652.876 pessoas indígenas no país. E, atualmente, segundo o SECAD do MDS, 652.509 cidadãos indígenas são beneficiários do programa Bolsa Família. Então, promover a acessibilidade dos povos indígenas e o respeito às suas culturas significa impactar positivamente a vida de 39,77% da população indígena no Brasil. E esse dado ainda possivelmente é subnotificado, porque nós sabemos que, por vezes, no preenchimento do formulário do CadÚnico, a condição étnica não é assinalada. Então, se trata de uma atuação estratégica do Estado brasileiro para promover a cultura e o respeito à organização social dos povos indígenas. E, nesse âmbito, para finalizar, eu queria falar da importância de a gente ter um formulário suplementar do CadÚnico para povos indígenas, porque ele é capaz de dar visibilidade e transversalidade às políticas públicas e ajudar a construir uma proteção social adequada, que seja culturalmente respeitosa, e é um orgulho que nós sejamos o único país que tem um sistema único de assistência social, e estamos aqui para promover mais ele, e vamos participar mais e incidir mais no sentido de respeito aos povos indígenas do país. Aqui eu produzi um mapa com o número de cidadãos indígenas por estado. Ele está com data de fevereiro de 2023. Não vou poder comentar muito, né? Mas ele consta aí na apresentação. E, por fim, salientar as interfaces da proteção social. A proteção social ela serve para respeitar para garantir os mínimos sociais das pessoas. Só que nós precisamos pensar também nas interfaces, por exemplo, no etnodesenvolvimento. As políticas públicas de etnodesenvolvimento têm que estar conjuntas, pensadas junto da proteção social, assim como as políticas da área cultural, porque a partir dessa articulação entre essas políticas públicas que vai ser possível realmente superar a condição de vulnerabilidade social. Por fim, o conceito de pobreza realmente não se aplica aos povos indígenas, porque se eles têm terras indígenas demarcadas, com limites respeitados e cultura, tudo mais, eles não estão vulneráveis socialmente dentro de suas terras indígenas. É apenas quando em trânsito nas cidades, e por isso a necessidade de observar a cultura e a especificidade desses povos, e nós da FUNAI seguimos
no trabalho de construir essa política pública em diálogo e respeito aos povos indígenas desse país. Obrigado. Muito obrigada, Renan. Estamos chegando no momento final. Nesse momento, a gente pede para a Aldenora Gomes, do Instituto Ecovida, e o secretário André Quintão virem juntos conversar para as considerações finais. Obrigada. Quero saudar a todos. Quero saudar a delegação da Guiana Francesa, do FOSPA, Goiânia, que está aqui presente, toda a... Obrigada por ter aceito o convite. Saudar a todos os integrantes do Ecovida, dos 19 estados onde a gente está presente, e a todos que estão aqui. Agradecer a esse convite tão especial. A gente montou um caminho, André, e a gente vai ter que refazer esse caminho por conta do tempo. Então, minha fala vai ser, de fato, muito breve, mas eu acho que é essencial falar o que a gente precisa falar. Primeiro, porque a gente não pode esquecer o momento que a gente está vivendo. Nada disso é possível se nós não tivéssemos num governo democrático. Senão, nós não estaríamos aqui. Lá em 2019, eu estava presidente do Conselho Nacional de Assistência Social e tive a infelicidade de conviver com o mandato do presidente inominável. E aí, naquela época, justamente, quando a gente estava construindo um grupo de trabalho que estava pensando, elaborando uma proposta de resolução que dialogasse, mas que, principalmente, garantisse direito aos povos indígenas, aí chegou um decreto, foi publicado o decreto 9759, né, que é aquele decreto que retirava a participação, que diminuía a participação, que diminuía os conselhos, que extinguiu diversos conselhos, como o Conselho do Idoso, como o CONSEA, e tantos outros, Conselho de Meio Ambiente, que diminuiu. Então, foi desestruturando todas as políticas. E o CNAS também, nesse período, foi afetado. A gente não ficou ileso no processo. E aí, justamente, o trabalho que estava avançado do grupo de trabalho para elaborar uma resolução, uma proposta que a gente pudesse garantir os direitos da consulta, que a gente pudesse consultar, né, que os nossos parentes pudessem garantir os seus direitos dentro da política de assistência social, isso foi por água abaixo. A gente teve que parar com tudo, porque a gente tem um problema muito, muito sério. As políticas não chegam lá na ponta da forma como elas deveriam. E as políticas, elas são invisíveis, em particular para os povos e comunidades tradicionais. Se você perguntar em qualquer lugar, você conhece o SUS, o Sistema Único de Saúde? Todo mundo conhece. Se você perguntar, você conhece o SUAS? Ninguém conhece. Sabe por quê? Porque o SUAS é um sistema de proteção social. E lá na ponta, ele é utilizado, né, seus programas, seus benefícios, ele é utilizado para caça de votos, secretário André. Principalmente a cada 2 anos. Por isso que vivia nas mãos de primeiras damas, de vereadores, de prefeitos, deputados, senadores. Então, isso a gente foi desconstruindo. E com a resolução 20, que nós conseguimos aprovar com muita dificuldade, no próprio governo do Inominável, lá em dezembro de 2020, nós aprovamos a resolução 20, eu estava vice-presidente, tive que dizer para o presidente atual do governo Bolsonaro e dizer para ele, adoeça, fique doente, não vá para o pleno do CNAS, porque eu quero assinar essa resolução. Ele teve que adoecer para eu assinar, você vai encontrar meu nome nela. Então, isso se chama resistência, mas resistência para quem está lá na ponta. Para quem não tem acesso a direito, é necessário que essa resolução seja, assim, traduzida para todas as línguas. Isso é um grande desafio para a gente. Bruno, isso é um desafio para a proteção básica. É um desafio chegar lá na ponta, para que as pessoas realmente, de fato, tenham acesso.
porque direito nós temos. O que falta garantir é acesso a toda essa política. E, com isso, eu agradeço e chamo aqui o nosso secretário André para finalizar. Bem, gente, boa tarde. Primeiro, agradecer ao pessoal que organizou aqui esse evento. Então, na pessoa do Bruno, da Roberta, também com o apoio da Aldenora, de tanta gente, do Ministério, a parceria aqui também com a Prefeitura de Belém, com o Governo do Pará. Agradecer muito os convidados e as convidadas que vieram aqui dos países irmãos, as lideranças das várias etnias aqui presentes, o pessoal da Fundação Getúlio Vargas, principalmente vocês que fizeram essa escolha aqui entre tantas oficinas. Pena que o tempo é pouco, né? Eu ouvi aqui atentamente as intervenções, as reflexões, e, de fato, reconstruir política pública, nesse momento, é desafiador. E o caminho escolhido me parece o adequado, que é o caminho do diálogo. Quanto maior o desafio, mais a necessidade de empreendermos um trabalho coletivo. Eu assumi a secretaria agora em janeiro, eu sou assistente social, analista de política pública da Prefeitura de Belo Horizonte, já fui gestor em Belo Horizonte, já fui gestor no Estado de Minas Gerais, já fui parlamentar por vários anos, e lá na Assembleia de Minas era, inclusive, o coordenador da articulação parlamentar que tinha a representação de contato com os povos indígenas, porque Minas Gerais também tem várias etnias indígenas. Então, eu lidei no meu estado muito com esse desafio de fortalecer o sistema único da assistência social nas várias etnias indígenas. E as particularidades são muitas. Foi muito interessante a questão da consulta prévia, a questão dessa necessidade de diálogo no redesenho das políticas públicas. Aqui mesmo, várias intervenções abririam aqui um caminho quase que inesgotável de debates sobre o que é proteção especial para os povos indígenas, sobre as questões, da transferência de renda. Aqui o Bruno mencionou as iniciativas locais difíceis do SUAS, de acessibilidade, de busca ativa, de equipes. Então, eu queria dizer que o nosso compromisso é com o diálogo. Nós vamos voltar aqui, semana agora vai ter o Congemas Norte, quarta, quinta e sexta. Então, eu vou estar presente aí para seguir fielmente aqui a orientação aqui do encerramento, mas eu queria mesmo era agradecer vocês. E no Congemas Norte, essas ideias que a gente já está colocando de equipe, de busca ativa, de fortalecimento do SUAS, a gente vai fazer questão de colocar para os gestores, para as etnias indígenas, para a CIT. Esse é o nosso compromisso. Estamos muito felizes, porque a gente vai construir uma Amazônia sustentável com inclusão social. Muito obrigado. Então, pessoal, queria só agradecer a presença de todos. A gente já estourou todos os tempos. Então, mas a gente vê que é porque o tema interessa, né? Então, a gente vai ter que continuar muito nessa discussão. Muito obrigado, uma boa tarde a todos.